Bem-vindos para todo mundo. A gente vai falar sobre esse assunto que é eu com paciência de Jó. Será que a gente é paciente, né? Será que a gente tem paciência? E eu acho que, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, falar sobre esse assunto da paciência é bastante importante. A gente lidar um pouquinho com essa questão da paciência e como a gente deve lidar com ela em relação à nossa própria vida. Mas sei lá, se a gente tivesse que fazer direto assim, pergunta objetiva, clara, você se considera alguém paciente? Nick, você é paciente? Eu tenho as minhas horas de paciência. Por exemplo, eu tô sendo paciente aqui com um gato que tá no meu colo brincando com um cachorro. No meio da minha aula, assim. Os bichos chegam do nada. Eu tenho que ser bem paciente com eles. Dani, você? É a mesma coisa, eu acho. É aquela hora, uma hora é paciente, a outra hora é pavio curto, depende do momento. Tá. Isa, você se considera alguém paciente? Sim, Ó, eu me considero paciente. A maioria das vezes. a Quando maioria se das trata da vezes. minha irmã, por exemplo, eu não sou. Mas a maioria das vezes eu sou. Tá. Mas pelo menos assim, no geral, você se acha paciente. Se considera alguém paciente. Sim, isso mesmo. A Jubes? Jubes e Eu Sassá? também dependo. Normalmente não. Mas não. Eu não sou uma pessoa paciente. Na Dé? verdade, mais depende dos assuntos. Por exemplo, depende do que eu tô fazendo. Quando eu vou, por exemplo, explicar alguma coisa de, sei lá, de matéria ou de inglês para uma outra pessoa. Eu falo quantas vezes forem precisas falar. Mas com outros assuntos, não. Normalmente quando eu tô explicando alguma coisa de tipo que tá ali, que eu sei, que a pessoa tá com dificuldade, que eu tô vendo que ela tá com dificuldade, aí eu até gosto de ajudar. Mas em outros assuntos eu não sou muito paciente, não. Quem mais? André? Eu acho que eu sou paciente. Que bom. Mas tem alguma coisa que tira você tira a tua paciência? Acaba com a paciência? Não sei, Guilherme. Ó, eu vou dizer uma coisa que me acaba com a paciência, cara. Jogo, cara. Jogo acaba com a minha paciência, mano. Sabe aquela hora que tu pega um jogo e aí tu começa a jogar e tu começa a perder, começa a morrer, e aí morre uma, morre duas, morre três vezes, mano. Aí eu falo assim, velho, eu vou parar esse negócio aqui, um outro dia eu continuo esse negócio. Eu perco a paciência rapidinho quando eu tô jogando, cara. Rapidinho. Eu perco a paciência quando meus amigos começam a xingar os inimigos. Tá. Tipo, a aí gente tá joga todo mundo justamente tranquilo pra tirar o estresse que a gente já tinha, assim. Eu jogo muito, eu prefiro, tipo, pra me desestressar, eu prefiro jogar jogos offline, assim, que tem um modo campanha, porque jogar online é meio chato, assim, pra desestressar. Cada um tem um jeito. Eu sei que o André gosta bastante de jogar jogos online, acho que o Nick também. O Nick não, perdão, o Dani também, né? Gosta de jogar aí jogos online. Eu tenho uma certa dificuldade, porque se eu começo a morrer demais, eu começo a ficar impaciente. Mesmo no jogo de campanha, eu começo a ficar assim, caramba, mano, eu não consigo passar desse negócio, cara. Aí eu começo a ficar meio impaciente. Vamos caminhar um pouquinho aqui, ó. Esse aqui é o texto que a gente vai ler hoje, tá? É o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 7 até o versículo 11. Esse é o texto que vai trabalhar um pouquinho com essa situação, com essa ideia da questão da paciência. Olha só, eu vou ler o texto para vocês, tá? Então prestem atenção. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e as chuvas da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. É interessante a gente observar
aquilo que o texto está colocando. Porque o texto vai falar sobre paciência. Há um contraste ali, se você abrir o capítulo 5 todo, você vai ver que primeiro ele começa a falar sobre algumas pessoas que são proprietários de terra, que tem ali a sua situação. Olha só, o homem misterioso apareceu com a sua calopsita. Bem-vindo, beleza contigo? Bom ver você. Então, assim, ele vai falar um pouquinho sobre essa questão de pessoas que estavam, inclusive, maltratando outras pessoas, subjugando outras pessoas. E agora o texto entra aí falando sobre essa questão da paciência, né? E sobre como a gente tem que lidar, como a gente tem que ser paciente. Olha que interessante, por exemplo, o primeiro exemplo que ele vai dar. Ele vai lá, ó, veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e as da primavera. É interessante que o que acontece? As chuvas de outono, nesse contexto aqui, eram as chuvas que vinham logo depois que o povo plantavam a semente. Então o povo plantava a semente no chão, né? Arava a terra, tal, plantava, e aí a chuva vinha e regava essa plantação. E a chuva da primavera era uma chuva que vinha um pouquinho antes da colheita, tá? Então vinha a chuva da primavera, regava novamente, deixava toda a plantação do jeito que tinha que ser, e aí então quando terminavam essas chuvas o povo ia lá e fazia a colheita. Agora, então a gente percebe que no decorrer das coisas e no decorrer da vida há tempo certo para cada uma das questões, cada uma das situações em que estamos ligados. E aí para isso a gente vai conversar um pouquinho sobre essa situação da paciência. E a gente vai fazer um pequeno teste do nível de paciência que a gente tem, tá? Como que deve ser aí esse teste? Vamos ver um pouquinho algumas áreas da nossa vida e a gente vai pensar se a gente tem paciência em cada uma dessas áreas ou não. Por exemplo, no nível de paciência de Jó, que aí todo mundo sabe, né? Paciência de Jó, o homem ali que foi paciente. Em relação à família, tendo as 5 estrelas como sendo a paciência de Jó e 1 estrela zerado da paciência de Jó, como que é a sua vida em relação à família, em relação aos trabalhos, por exemplo, trabalhos que você tem que fazer de escola, ou seja, trabalhos da casa que é pedido para fazer, alguma coisa aí para ajudar nos ambientes da casa, ou se você realmente já trabalha em alguma coisa, em relação aos estudos, em relação aos seus amigos e em relação aos planos de Deus. Quantas estrelas você dá para cada parte ou cada área aí da sua vida? Esse teste de paciência é para você pensar na sua própria situação, como que você lida. É interessante, por exemplo, realmente a gente observar que muitas vezes, quanto mais proximidade, parece que menos paciência ou menos paciência a gente tem, né? Parece que a gente fica mais nervoso facilmente com aqueles que são mais próximos da gente, né? E isso é uma coisa para a gente já começar a observar na nossa própria vida, né? Até mesmo porque a gente tem outras relações, a gente vai ter, por exemplo, no caso de vocês, eu já sou, mas vai ter um relacionamento com uma outra pessoa, vai casar, ou seja, o nível de intimidade e de relacionamento vai ser muito intenso. Então a gente precisa pensar sobre isso. Se eu tenho impaciência com aqueles com que eu mais tenho relacionamento e mais amo, então eu preciso pensar em como equilibrar essas coisas na minha vida, né? Eu preciso pensar em como lidar com essa relação, porque a gente tem visto, por exemplo, tantos casos de coisas ruins que têm acontecido exatamente por causa dessa impaciência, porque todo mundo já fica nervoso, todo mundo já começa a discutir, e essas discussões nem sempre acabam bem, ou pelo menos uma boa parte das vezes acabam muito mal nessa relação. Então o que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje? Primeira coisa, eu quero pensar com vocês o que te faz perder a paciência. Nessa aqui a gente não precisa dar respostas, tá? Eu quero só que você pense para a sua própria vida o que é que faz você perder a sua paciência. Será que você perde ou você está mais aberto a perder a paciência quando as suas vontades elas não são feitas? Quando alguma coisa contraria você? Será que esse é o motivo geral de você perder a paciência? Será que você vê algum tipo de perigo numa situação e aí isso te traz
impaciência? Você fica nervoso porque você vê que aquilo é uma coisa que vai ser ruim, vai ter perigo para aquela pessoa que está fazendo, ou perigo para você mesmo, enfim, uma situação que não está correta. Você acredita que há uma forma melhor de ser feito alguma coisa e é por isso que você então fica impaciente? Será que é por isso que você então perde todo o controle? Na foto aí eu coloquei uma pessoa mordendo o computador. É interessante como hoje essa relação de computação, celular, tecnologia, às vezes perde a paciência. O negócio fica lá fazendo aquela ampulhetinha do Windows, né? Ou a paleta de cores lá do Mac, e aí a pessoa já fica, caramba, não funciona, preciso trocar logo esse computador, e não sei o que, esse celular aqui tá travando e tal. Parece que as coisas já causam impaciência pra gente porque mexem com toda a estrutura. Uma outra pergunta que eu queria fazer pra vocês, vou até colocar mais de uma aqui, você acha que você está sendo colocado de lado, por isso você fica impaciente? Você acha que de repente as coisas que estão acontecendo não estão considerando você e isso traz aí um pouco de impaciência para você? Uma pergunta importante: você tá com fome quando está impaciente? Porque tem muita gente que fica com fome, às vezes começa a fazer um monte de coisa aí, até mesmo dietas ou coisas assim, e isso vai trazendo impaciência porque tá faltando nutrientes aí de equilíbrio para a própria pessoa. Uma outra questão importante que tira a paciência das pessoas é: você está dormindo pouco? Será que a quantidade de tempo que você está dormindo é suficiente? Está sendo boa para você? Está sendo uma forma de equilibrar o seu dia, as suas responsabilidades e aquilo que você tem para fazer? Uma outra pergunta importantíssima em relação a isso: você acorda na hora errada? O que é acordar na hora errada aqui? É você saber que você tem um monte de coisa para fazer, mas aí você faz o quê? Você dorme até o talo mesmo, dorme o máximo que pode. Aí quando você acorda, você já acorda desesperado. Por quê? Porque você acordou atrasado, porque você acordou e agora não vai ter tempo de realizar as tarefas, e porque agora está tudo bagunçado em relação às coisas que você precisa fazer. Então eu queria pensar com vocês sobre o problema da falta de paciência. Em primeiro lugar, é interessante que ninguém gosta de ficar esperando. Pelo menos assim, não que eu conheça. Talvez você conheça uma pessoa que gosta. Quando alguém fala que alguma coisa assim, a pessoa fica, tá bom, não, de boa. É isso aí, eu gosto mesmo de ficar esperando aqui as coisas acontecerem. Eu não conheço gente assim. E pessoas são impacientes mesmo quando tudo está bem. Às vezes é só alguém falar assim, por exemplo, amanhã eu te ligo, ou alguma coisa assim, a pessoa já mexe com todo o estresse da pessoa e a pessoa já começa a ficar impaciente e porque vai ter alguma coisa no dia seguinte, aí ela já fica nervosa hoje e aí ela começa alguém falou alguma coisa, ela tá com o pavio curto, ela já começa a brigar e tantas coisas assim. E mesmo que a pessoa tá bem, tá com saúde, tá com as coisas boas, enfim, tá tudo bem na sua vida, ela começa a ficar impaciente, começa a lidar com as questões da vida de uma forma muito nervosa, de uma forma muito estressada. E como a gente precisa então lidar um pouco com isso? A gente precisa então avaliar a nossa própria vida e aquilo que está acontecendo na nossa vida. Em primeiro lugar, vamos pensar um pouquinho sobre isso. O que é, ou o que parece ser a paciência? Olha só, a paciência dentro daquilo que o dicionário de português vai dizer. É a característica de paciente, de quem não perde a calma ou suporta algo sem reclamar. É a virtude que faz suportar algo sem perder a calma, que aguenta com tranquilidade uma eventualidade, uma tristeza e até mesmo uma ação maldosa de uma outra pessoa para com ela. É a faculdade de não desistir facilmente. É uma pessoa que tem perseverança sobre algo e tem constância, ou seja, ela não fica tão abalada em relação às coisas. Ela consegue se manter bastante equilibrada e constante em relação àquilo que ela tem que fazer. Ela não vai começar a parar, não vai começar a desistir. Pelo contrário, ela vai manter a pessoa, né? Ela vai manter as coisas que ela tem para fazer de uma forma bastante objetiva.
Tem algum cachorro latindo aí, é o cachorro atrás, né? Então eu vou pedir aí que quem é o dono do cachorro, mute o microfone só pra gente poder dar continuidade, tá? Agora, quando a gente está pensando aqui na questão da paciência, e principalmente pra gente, estamos lidando com a questão das virtudes cristãs, eu gostei dessa frase que diz assim: é a arte de viver no ritmo do Senhor. Ou seja, a gente tem o nosso ritmo e às vezes a gente quer que as coisas aconteçam dentro do nosso ritmo, dentro daquilo que a gente quer. E eu imagino que não só eu, mas vocês também estão meio impacientes, ou se não é meio, mas é totalmente impacientes com tudo aquilo que tem acontecido com o nosso mundo por causa da Covid que apareceu, né? E aí a gente quer voltar a uma normalidade, a gente quer voltar a sair, a gente quer voltar a encontrar com os nossos amigos, sei lá, ir pra escola. Tem gente até que já falou pra mim que tá até com saudade da escola, só pelo fato de poder ir até aquele lugar, de poder, enfim, encontrar com as pessoas que ela encontrava no seu dia a dia. Mas a gente tem que entender que o mundo, que as coisas da nossa vida, elas têm que estar no ritmo de Deus para nós, e não no nosso ritmo, nem naquilo que nós entendemos ou naquilo que nós queremos. Mas Deus tem aquilo que é bom. É aquela famosa frase, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E isso em relação ao próprio tempo, né? Ao tempo que as coisas são dele, as coisas são boas. A gente precisa compreender essas relações, precisa compreender essas questões. E inclusive sobre a nossa família, as coisas que a gente não concorda. A gente tem tempo para cada uma dessas coisas, tem tempo para que as coisas se encaixem. A gente não precisa só discutir. E você vai perceber que a discussão geralmente não traz solução. A discussão traz divisão. Ela traz mais problema. Então a gente tem que aprender a colocar as coisas no seu devido lugar, no seu devido tempo. Por exemplo, como agora, como filhos em obediência aos nossos pais, compreendendo que eles são a autoridade, eles são os nossos pais. A gente precisa compreender que a gente pode sim dar a nossa opinião de uma forma respeitosa, mas que haverá o tempo onde nós vamos ser os adultos na situação, nós vamos ser aqueles que têm que tomar o controle das coisas, né, e decidir as coisas. E nesse momento a gente vai talvez lembrar, como eu muitas vezes lembro, de situações que eu fui impaciente com os meus pais e que hoje eu tenho que tomar decisões e eu falo assim, caramba, eu queria esticar isso aqui um pouco mais para poder tomar essa decisão. Não queria tomar essa decisão de forma tão abrupta, né? tão urgente agora. Eu gostaria de mais tempo para avaliar, pensar sobre todas as coisas hoje à luz da minha experiência, à luz daquilo que eu tenho vivido e também aprendido ao longo dos anos. Então o que a gente vai falar um pouco sobre a paciência em si e que eu quero que vocês aprendam ou que vocês vejam. Paciência, dentro do contexto bíblico, dentro daquilo que a gente está vendo no nosso texto de Tiago, capítulo 5, ela é proativa. Veja só que interessante, o versículo 7, ele diz que o lavrador espera o precioso fruto. Ou seja, para ele estar esperando agora é que ele teve que fazer várias coisas, né? Ele teve que ir lá, plantar, arar a terra. Paciência, então, não é ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem, mas é ter feito toda a sua parte e agora aguardar que o andamento natural das coisas e que a direção divina possam estar presentes naquilo que tem para acontecer. Enquanto isso, algumas frases, né, do texto nos ajudam. Olha só que interessante, no versículo 8 ele vai falar que nós temos que fortalecer o nosso coração. Ou seja, a paciência, ou esse período que a gente está exercendo a paciência, não é um período improdutivo na nossa vida, mas é um período de fortalecer o nosso coração e as nossas convicções a respeito das coisas que a gente tem. Ou seja, é um período de amadurecimento para a nossa vida. E aí ele vai falar sobre a gente olhar para exemplos de profetas e exemplos do próprio Jó. Os profetas muitas vezes falaram a vontade de Deus, expressaram aquilo que era o mais puro e mais importante e as pessoas não deram ouvidos.
Muitos desses profetas até mesmo acabaram sendo mortos pelo povo por não estarem sendo ouvidos por aquelas pessoas. Mas eles não pararam de fazer aquilo que era o certo e aquilo que era a vontade de Deus. Uma das coisas interessantes, no versículo 11 do nosso texto, ele nos dá duas informações. Olha só a primeira informação. Há uma recompensa. Viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? Está falando de Jó. Vocês viram quanto ele sofreu? Viu tudo que ele padeceu? Mas vocês viram no fim aquilo que Deus fez em favor dele? Isso significa que o nosso tempo de paciência, quando levado de forma correta, produz algo de positivo e de Deus na nossa vida. E isso por quê? Porque o versículo 11 vai terminar dizendo que o Senhor é cheio de compaixão e também de misericórdia. E a compaixão e a misericórdia do Senhor, que andam ao nosso lado, andam conosco e estão, através do Espírito Santo agindo nos nossos corações, na nossa vida, nos traz muita coisa boa, mesmo em meio ao tempo de paciência e talvez de sofrimento. Agora, será que a paciência tem limite? Essa geralmente é uma pergunta, né? E geralmente as pessoas, quando falam sobre o limite da paciência, falam porque o limite se encerrou. Eu perdi a paciência, né? E aí ela fala, olha, a minha paciência tem limite e acabou agora contigo. Será que a paciência tem limite? Como vocês veem essa situação? Onde é o limite da paciência para vocês? Eu acho que tem limite. É que eu acho que às vezes a gente confunde que tem que ter paciência com tem que ter agir. Tem que agir, sabe? Sim, legal. E aí fica esperando a coisa acontecer. A gente não faz a nossa parte e fica só esperando as outras coisas acontecerem. E aí a gente perde mais ainda a paciência porque daí nada acontece, né? Sim, sim. Entendi. Muito bom, cara. Legal, legal essa observação. Olha só que interessante. O que o versículo mesmo vai dizer, o versículo 7. Tchan, 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 tchan. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Qual é o limite? Qual é o tempo de limite da paciência? Até a vinda do Senhor. Isso significa que, enquanto nós estivermos vivos, nós temos que exercer a paciência. Nós temos que continuar exercendo essa paciência em relação às coisas. É interessante, por exemplo, então a gente observar que muitas das coisas que dizem respeito até mesmo a relacionamentos, elas vão tratar de coisas desse tipo. Por exemplo, o quanto a coisa é levada assim no última instância, né? É tipo, olha, é interminável. Por exemplo, quantas vezes a gente tem que perdoar uma pessoa? O texto lembra lá de Jesus falando? Até 70 vezes 7. Ou seja, é incontável. Não é para você ficar calculando, né? Ah, eu já perdoei uma, duas, tá já indo para terceira, hein? Toma cuidado, hein? Então, assim, as coisas relacionadas à paciência, ao nosso relacionamento com outras pessoas, relacionamento em família, relacionamento com o trabalho, relacionamento com os nossos afazeres, enfim, com toda a nossa vida tem que ser enquanto nós estamos vivos. Enquanto estamos vivos, temos que exercer aquilo que é fruto do Espírito na nossa vida, aquilo que é a ação de Deus sobrenatural sobre nós. Ou seja, nós fazemos a nossa parte e confiamos, cremos que o Senhor mesmo vai dar continuidade naquilo que é a vontade dele para a nossa vida, tá? Então, a paciência ela tem limite. Quando? Quando o Senhor voltar. Nesse momento a gente não vai mais estar exercendo essa situação. E olha só então, vamos ver esse mega exemplo de Jó, porque é um exemplo muito bom e muito interessante para a nossa vida. Primeiro, a gente tem que entender que paciência não é castigo divino. Então não é que eu tenho que exercer paciência porque tem o castigo de Deus na minha vida, então tudo está acontecendo porque é o castigo e agora então eu tenho que ficar aqui. Não, não é isso, tá? Outra coisa é que paciência não produz só sofrimento. A gente não tem que ser paciente só porque a gente está sofrendo. A gente tem que ser paciente em relação a todas as coisas da nossa vida. E como a situação que estou passando está me trazendo para mais perto de Deus, essa é a grande chave do mega exemplo de Jó. Como que aquilo que eu vivo, como que aquilo que eu estou passando e até mesmo exercendo paciência,
está me trazendo para mais perto de Deus, está me fazendo compreender e conhecer melhor a vontade de Deus e principalmente quem Deus é, porque isso é chave para a gente poder entender as coisas. Porque é um relacionamento que está acontecendo entre eu e Deus. Então agora eu estou exercendo essa paciência e Deus está agindo na minha vida e junto comigo e eu estou podendo conhecer melhor a Deus e conhecer melhor aquilo que tem a ver com a vontade de Deus também. Bom, a gente tinha basicamente essa questão para a gente conhecer ou para a gente estudar. E aí eu gostaria de terminar o nosso tempo hoje aqui falando um pouquinho sobre essa realidade da paciência. Será que a gente pode exercer essa paciência? Será que a gente consegue exercer essa paciência? Ou seja, a minha ideia principal aqui é, será que depois de a gente estudar e perceber essa relação da paciência, daquilo que tem a ver com Deus, será que a gente pode perceber que toda essa situação deve nos ajudar a conhecer melhor a Deus e também conhecer melhor a sua vontade? Se assim a gente estiver fazendo na nossa vida, se a gente estiver sendo paciente de uma forma que a gente vai cada vez conhecendo mais a Deus e também conhecendo a sua vontade, uma das coisas que vai acontecer naturalmente é que a gente também vai começar a compreender melhor as pessoas que estão ao nosso redor. A gente vai conhecer melhor as pessoas com quem nós estamos nos relacionando. Nós vamos conhecer melhor as situações que nós estamos vivendo e vamos poder responder a essas situações, responder a essas questões de uma forma melhor, porque a gente vai ter calma, a gente vai poder ter avaliado e mais do que simplesmente dar uma resposta objetiva, a gente vai poder ter analisado, por exemplo, o que está acontecendo com aquela pessoa, do porquê que ela está agindo daquela forma, e talvez poder ser bênção para ela, em vez de só ser uma discussão, em vez de só ser um problema, em vez de só causar mais dor, às vezes, até mesmo àquele que está passando por alguma questão, alguma situação na vida dele. Pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês hoje sobre a questão da paciência. E ensinar, ou pelo menos assim, estimular vocês que a paciência, ela produz coisa boa na sua vida, se ela for bem exercida. Agora, se em vez de exercer a paciência, a gente começar a sempre perder a paciência e agir com agressividade, agir com brutalidade, agir com impaciência, né? Agir com incompreensão em relação ao outro, a gente dificilmente vai conseguir compreender toda a situação na qual nós estamos vivendo e também compreender os sentimentos das outras pessoas e poder ser bênção e ajudar as outras pessoas. Eu espero realmente que vocês possam exercer essa paciência na casa de vocês, em tudo aquilo que vocês estiverem fazendo. Eu mesmo digo para vocês que é algo que eu preciso cada dia mais aprender na minha vida, crescer nisso aí e ser cada dia também mais paciente. Vamos orar? Terminar esse momento. Vou orar com vocês então, tá? Senhor, obrigado por esse tempo tão especial que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem dado pra gente. Obrigado pela Tua graça, Teu amor e a salvação sempre disponível para nós. Senhor, cuida de cada um de nós. Cuida, Senhor, daquilo que temos colocado diante de Ti. A amiga da Isa, a Hannah, a viagem, Senhor, do Nick, lá para Santa Catarina, de formatura, que o Senhor proteja. Cuida, Senhor, dessa viagem da Juliane, da Sara e da Vânia, que elas possam fazer tudo em paz e voltar bem também. Senhor, como o Dani colocou também, te peço pela programação do dia 8, que possa ser um tempo bem especial, bem gostoso, onde a gente possa se reencontrar, matar saudade, bater papo e ter um tempo especial juntos, Pai. A gente está com muita expectativa para que isso aconteça. Cuida da nossa semana, cuida de cada um dos nossos problemas, das situações, do nosso coração, que ele possa estar sempre sensível à Tua voz e à Tua vontade. E que a gente possa, em todo momento, lembrar que nós somos cidadãos do reino e estamos aqui para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém.